Olá pessoal, me chamo David Pereira, estou professor na Universidade Federal de Santa Maria, no Centro de Tecnologia, lotado no Departamento de Transportes, e essa é mais uma videoaula da disciplina Infraestrutura de Transportes, em que iremos abordar um tema necessário à compreensão e à preparação de parâmetros que serão requisitos básicos para o dimensionamento de reforço ou restauração de pavimentos asfálticos. Bom, como referências bibliográficas básicas, nós temos o próprio método que nós vamos utilizar posteriormente para fazer o dimensionamento estrutural de pavimentos, o livro do professor Balbo, o livro de Mecânica de Pavimentos do professor Jacques de Medina e a professora Laura Mota, de 2015. Nós temos também o livro do Pinto e Preusler, de 2010, e o Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos, em que vocês vão encontrar nessa publicação do IPR 720, irão encontrar, portanto, todo o material necessário para a compreensão, sobretudo no passo posterior, uma vez que essa vai ser uma aula preparatória para o dimensionamento de pavimentos asfálticos. Bom, conforme a gente já viu nas aulas que eram relativas à avaliação funcional e estrutural de pavimentos, essas avaliações elas buscam caracterizar de uma maneira técnica e apropriada a estrutura do pavimento, assim como o seu comportamento e desempenho frente a esses índices funcionais e estruturais, para que a gente tenha subsídios para fazer a gestão dessa malha viária e, eventualmente, no caso de necessidade, que nós tenhamos, portanto, condições e parâmetros mínimos que são requisitados para o dimensionamento estrutural do reforço do pavimento, que vai ser nosso objetivo na videoaula que seguirá a partir dessa daqui. Então eu trouxe para vocês terem uma ideia da variabilidade dos parâmetros funcionais e estruturais. Aqui são mais parâmetros relativos a quesitos funcionais do pavimento. Um exemplo real de uma das faixas da parte da BR-116 que liga a cidade de Camaquã a Pelotas. Nesse caso específico, nesses três índices, eles estão agrupados no sentido Pelotas-Camaquã. Observem, esse levantamento é de 2006, observem que a gente tem quase que um eletrocardiograma, tanto do afundamento de trilha de roda, quanto da irregularidade, que nesse caso, naquela época, era tomada em relação ao QI, quociente de irregularidade. São parâmetros, então, relativos, esse aqui do QI, da irregularidade, ao conforto percebido pelo usuário. O afundamento de trilha de roda, vocês já conhecem, talvez, com um pouco mais de propriedade, e a irregularidade, quem está cursando ou cursou a disciplina de tópicos, ali já nós tivemos uma videoaula específica sobre a determinação dessa irregularidade. Assim como vocês também viram nas aulas passadas, na avaliação das condições de superfície o IgG. Nesse caso aqui, o IgG está agrupado de quilômetro em quilômetro. São aproximadamente 124 quilômetros que ligam, então, a cidade de Pelotas a Camaquã. E vocês observem, em uma única faixa, aqui nós temos os parâmetros apenas de um lado da rodovia, só nesse sentido, Pelotas-Camaquã. Imaginem que a gente deveria também trabalhar com os parâmetros no sentido contrário. O que é importante dessa ilustração, desse exemplo prático que eu trago para vocês e real, é como nós temos uma variabilidade desses parâmetros que serão fundamentais, alguns deles, para que a gente consiga fazer o dimensionamento estrutural do reforço do pavimento pelo método PRO11, que será alvo de uma outra videoaula específica sobre o tema. Então, quando a gente for dimensionar aquele pavimento pelo PRO11, nós vamos precisar de informações como
histórico do pavimento relativo à data de abertura do tráfego, o tráfego atual e tráfego futuro, qual é a perspectiva de tráfego daqui para frente, ou seja, o tráfego que irá solicitar a via depois da restauração. A gente depois vai ter que falar um pouco mais específico na próxima videoaula sobre que fator de equivalência de carga a gente deve adotar para esse PRO 1179. Eu preciso também as características das camadas do pavimento existente, e isso a gente extrai a partir daquelas avaliações estruturais do pavimento, quer seja por prospecção, escavação de cava, pá e picareta ou trincheira, eventualmente utilizando o DPR para fazer essas avaliações. E a gente precisa ainda essas sondagens, né, conforme a gente já tinha visto, questões relativas à geologia e hidrologia da região. E a gente vai precisar ainda, e isso é importantíssimo, o levantamento deflectométrico na trilha de roda externa das faixas de rolagem, de 20 em 20 metros, obtidos com a viga Benkelman, e a determinação do estado de superfície do pavimento a partir da avaliação do Índice de Gravidade Global, o IgG, que nós também já vimos em videoaulas passadas. Bom, esses parâmetros todos são parâmetros que, se a gente imaginar, por exemplo, um trecho de 125 quilômetros aproximadamente como esse, eles vão oscilar muito. Imaginem aqui o IgG, que foi agrupado de quilômetro em quilômetro. A gente já tem uma variação bastante grande. Isso também ocorre em relação à deflexão, por exemplo, né? Então, a gente precisa, de alguma forma, tentar avaliar esses trechos de tal sorte que a gente consiga ter trechos ou segmentos de maior extensão para que, no processo executivo, a gente não venha a ter de mudar a solução técnica em termos de restauração de 20 em 20 metros, ou isto é, de estaca em estaca. Então, a gente precisa tornar o trabalho do empreiteiro que irá executar a obra algo viável. E também a gente tem que se preocupar em termos de uma racionalização de projeto, na fase de projeto para esse trecho. Por isso, então, nós vamos trabalhar esse conceito, que é o conceito de segmentos homogêneos. E o que vem a ser esses segmentos homogêneos? O professor Balbo, no livro de 2007, ele sugere a definição de que esses segmentos homogêneos são trechos de uma rodovia que apresenta estatisticamente similaridade em termos funcionais, estruturais e de tráfego. Por que isso? Porque essas três grandezas aqui, ou parâmetros relativos à funcionalidade do pavimento, à questão estrutural e ao tráfego, eles vão determinar aqueles parâmetros mínimos necessários e requeridos pelo PRO 11, por exemplo, para que então o projetista tenha condições de dimensionar estruturalmente o reforço do pavimento. Então, de maneira geral, todos os parâmetros que oscilam ao longo de um determinado trecho de rodovia e que são fundamentais para o dimensionamento do reforço do pavimento, eles devem ser considerados a partir de uma sistemática avaliação e segmentação do trecho em o que nós chamamos então de segmentos homogêneos. E o termo homogêneo se dá em função a essa condição estatisticamente bem estabelecida de condições funcionais, estruturais e tráfego inalterada dentro de um subtrecho do trecho de rodovia que é o nosso objeto de dimensionamento. Então, numa rodovia de 100 km, por exemplo, nós não vamos ter, na restauração dessa rodovia, uma única solução em termos de engenharia para a restauração desse pavimento. O que nós vamos ter que fazer, na verdade, é subdividir esse trecho de 100 km em segmentos homogêneos, em que em cada um desses segmentos homogêneos as condições funcionais, estruturais e de tráfego são inalteradas, e assim, então, a gente vai conseguir dimensionar um número razoável de segmentos, dando, então, margem a uma racionalização em termos de dimensionamento, mas que a gente também tenha critérios e parâmetros bem estabelecidos e estatisticamente suportados, a fim de que o nosso dimensionamento saia com
um maior nível de certeza e confiabilidade possível. E como que eu vou identificar, então, esses segmentos homogêneos, né? Na grande parte das vezes, esses parâmetros funcionais eles podem ser plotados como unifilares. Unifilares à semelhança desses que eu mostrei para vocês. Então, a gente geralmente plota esses valores porque ler esses valores em tabela seria muito difícil da gente conseguir encontrar uma padronização. E o que a gente tem que fazer na prática, nessa avaliação gráfica, é olhar de maneira individualizada cada um dos parâmetros de interesse e tentar propor segmentações distintas para cada um desses parâmetros de análise. E só lá no final, conforme nós vamos verificar ao longo dessa videoaula, é que nós vamos fazer efetivamente a consolidação desses segmentos que foram particionados em termos de segmentos homogêneos. A rigor, não há uma metodologia preconizada pelo DENIT de como nós devemos proceder para essa segmentação. Isso vai muito do feeling, da mão, da experiência do projetista ou da equipe que está desenvolvendo o projeto. Há algumas orientações propostas pela AASHTO em 1986 e 2003 que apresenta lá uma forma de um gráfico acumulado das diferenças desses parâmetros, especificamente de deflexão, que possam dar algum tipo de norteamento da onde inicia e onde termina um segmento no que diz respeito à avaliação estatística da deflexão. E a gente deveria fazer uma proposição ou um desenvolvimento metodológico idêntico para demais parâmetros funcionais e o próprio tráfego, uma vez que, voltando àquele nosso exemplo inicial, ao longo dessa rodovia de 125 quilômetros praticamente, a gente tem pontos de convergência de fluxo de veículos que podem determinar, então, um tráfego não constante ao longo de todos os 125 quilômetros de rodovia. Isso é algo importante, e por isso que a gente também deve analisar essas condições à luz do tráfego solicitante da rodovia. Um outro aspecto importante e que determina a motivação pela qual nós temos que fazer essas avaliações dos diferentes parâmetros de maneira independente é que nem sempre um trecho, por exemplo, que eu tenha um elevado valor de regularidade, como são esses 3 pontos apontados aqui, naquele nosso mesmo caso que eu exemplifiquei anteriormente, são pontos que nós vamos ter a mesma condição em termos de valores máximos, por exemplo, de afundamento de trilha de roda. Então, geralmente a gente imagina, né, onde eu tenho bastante irregularidade é porque eu tenho bastante afundamento de trilha de roda, quando na prática o afundamento de trilha de roda está associado a um fenômeno que não necessariamente vai nos trazer também irregularidades ou bumpings para o pavimento. E não necessariamente esses dois parâmetros estão vinculados à forma de distribuição da deflexão no pavimento. Então, por isso que a gente precisa analisar esses parâmetros de maneira individualizada e depois, só lá na etapa final, é que a gente vai congregar essas informações e tentar confrontá-las até chegarmos na segmentação homogênea, como a gente definiu anteriormente com a ajuda de Balbo 2007. Mesmo aquele trecho inicial, pegando os mesmos trechos iniciais, esse mesmo valor aqui, imaginando esses 125 quilômetros, eu fracionando isso e colocando um ponto médio característico a cada quilômetro, mesmo assim, vocês observem que a gente teria uma nuvem de pontos, uma infinidade de pontos que a gente não pode trabalhar, provavelmente, com um valor característico médio aqui, ou representativo, né, pela média desses valores colocados nessa análise. Então, a gente precisa, de fato, fazer a segmentação homogênea e esse vai ser o nosso norte, esse vai ser o nosso rumo ao longo da videoaula de hoje, daqui para frente.
Então, com base nessa heterogeneidade que a gente tem, tanto de comportamento dos materiais, né, a partir do estabelecimento de segmentos com características semelhantes, quer seja pelas condições estruturais, de materiais, funcionais, comportamento mecânico, e também à luz do que pressupõe a análise estatística, que está lá naquele método de dimensionamento Pro 11 que nós vamos utilizar e será alvo de uma videoaula específica, nós precisamos então fazer uma avaliação de todos os parâmetros de interesse no dimensionamento pelo Pro 11 à luz então de uma estatística que é relativamente simples. É importante dizer que os segmentos homogêneos eles devem ter uma extensão mínima de 200 metros, só que essa é preferencialmente, isso é uma sugestão, isso é uma indicação, não uma obrigatoriedade, porque por vezes nós temos características tão discrepantes do pavimento a ser avaliado e eventualmente restaurado que a gente não consegue fazer uma avaliação de tal sorte que o segmento homogêneo ou essa segmentação nos permita extensões superiores a 200 metros, inferiores a 200 metros, geralmente é necessário em função dessa grande dispersão de resultados. E a extensão máxima, conforme o nosso método que nós vamos estudar na próxima videoaula, ele também diz que 2 km seria a extensão máxima. Na prática, quanto maior a extensão, melhor, certo? Só chegando a um limite máximo de 2.000 metros. Tá? 2 quilômetros, portanto, né? E a validade dessas análises em relação aos segmentos homogêneos e essas extensões dizem respeito a todos, conforme a gente viu, todos os parâmetros de interesse no projeto de restauração, desde condições geométricas normais, assim como espessura de materiais e camadas, valor de CBR do subleito, do reforço, módulos de resiliência, se eventualmente a gente tivesse que fazer isso, índices funcionais, nós vamos nos ater especificamente ao IgG, porque é algo importante lá no Pro 11, e as deflexões. Sobretudo esses dois parâmetros são os mais importantes no que diz respeito ao dimensionamento de reforço de pavimentos asfálticos pelo Pro 11. Bom, então, o que a gente busca é que dentro de um segmento homogêneo nós tenhamos esses parâmetros de interesse ao dimensionamento representados por um valor característico. E o que é esse valor característico? É um valor que estatisticamente representa de maneira adequada e consistente aquela variação, aquela oscilação que esse parâmetro específico, por exemplo, o CBR, por exemplo, o próprio deflexão do pavimento, ela tenha ao longo do tempo. Isso, o conceito de segmentos homogêneos também pode ser aplicável ao dimensionamento de pavimentos novos. Por exemplo, pelo método do DENIT, que é o método do DNR, o método CBR, nós teríamos que trabalhar estatisticamente o valor do CBR, uma vez que o CBR do subleito ele vai oscilando ao longo desses 125 quilômetros de rodovia, depende de qual é a extensão da rodovia que a gente quer dimensionar, a gente vai tendo uma oscilação desse valor de CBR. Então, a gente precisa trabalhar em termos de valores característicos. Então, se eu estivesse trabalhando com a deflexão, por exemplo, a deflexão característica é igual à deflexão média do segmento, né, de todos os pontos incluídos nesse segmento homogêneo, mais ou menos, isso aqui nós vamos discutir logo na sequência, 1,29. S é o desvio padrão da amostra, isso é importante, a gente precisa calcular o desvio padrão da amostra, e raiz quadrada de N. N é o número de elementos que foram amostrados dentro dessa segmentação homogênea. Na verdade, esse valor característico é um valor único, não é uma faixa de valores. Então, quando vocês observarem esse mais ou menos, tenham em mente que nós só vamos adotar o valor ou somando essa segunda parcela ou diminuindo essa segunda parcela em relação à média daquela condição que vai nos representar um aumento do fator de segurança no dimensionamento. Então, se o parâmetro que nós estamos analisando é um parâmetro que quanto maior ele for,
mais espessura de reforço será requerida, nós vamos colocar o sinal de mais nessa segunda parcela. Nós vamos somar a segunda parcela à média desse parâmetro. Um exemplo disso seria a deflexão do pavimento. Se o pavimento está tendo hoje, antes da restauração, deflexões muito altas, significa que estruturalmente ele não está tão robusto assim. Então, a minha resposta em termos de reforço do pavimento terá que ser maior quanto maior for a deflexão. Nesse caso, eu vou assumir esse valor aqui positivo da segunda parcela. Então, o valor característico da deflexão seria um valor somado à média, certo? Por outro lado, se o valor, vamos imaginar que a gente esteja imaginando em dimensionar um pavimento novo e a gente queira calcular o valor característico do CBR do subleito. Bom, quanto maior o CBR do subleito, vocês lembram do dimensionamento pelo método do CBR, quanto maior é o CBR do subleito, menor a necessidade de espessura referenciada a material granular necessária à proteção do subleito contra a ruptura por cisalhamento. Em outras palavras, quanto maior o CBR do subleito, menor a robustez necessária à estrutura do pavimento. Então, nesse caso, quanto menor é o valor de CBR, mais robusto ou maior vai ser a minha estrutura do pavimento, mais robusta será a estrutura do pavimento. Nesse caso específico, quando o parâmetro a ser avaliado, quanto menor ele é, maior é a necessidade estrutural de pavimento, nós vamos então subtrair da média o valor da segunda parcela que a gente tem aqui. Bom, um outro aspecto importante é que dentro dessa segmentação que nós estamos propondo, é importante que todos os valores individuais estejam dentro de um certo limite. E esse limite é imposto lá na faixa superior por essa fórmula, que baseia-se na média desse parâmetro, mais Z, que é um parâmetro estatístico, que vai nos gerar uma certa confiabilidade, vezes S, que é o desvio padrão da amostra. E no caso do limite inferior, é a mesma coisa, só subtraindo esse segundo produto do parâmetro estatístico, que é dado por essa tabela, em função do número de elementos que a gente tem dentro dessa amostra, vezes o desvio padrão da amostra, tá? E para fins de determinação e verificação que aquele segmento, da forma com que a gente foi segmentando o nosso pavimento, e tudo isso vai ficar muito mais fácil da gente compreender a partir de um exemplo que eu trago para vocês logo na sequência. A partir de um coeficiente de variação, que é o desvio padrão da amostra dividido pela média da amostra, em termos percentuais, vezes 100, então, que, conforme Balbo 2007 especifica, que para fins de deflexão, 30% de coeficiente de variação é algo que pode ser colocado como limite máximo, assim, para que esse segmento, em observando esses limites, ele possa ser considerado efetivamente, ou que a gente não tenha uma dispersão dos resultados tão grande, né, de tal sorte que ele possa ser representado por aquele valor característico. No caso da deflexão, isso serve quando o coeficiente de variação for menor do que 30%. Bom, então agora eu vou trazer um exemplo prático para vocês. Depois que nós tivermos ainda a videoaula do Pro 11, eu vou trazer uma videoaula específica sobre um exemplo completo para vocês, em que a gente vai ter que trabalhar desde a parte de segmentação homogênea, ainda anteriormente um trabalho prévio necessário às deflexões, segmentação homogênea e o dimensionamento efetivo pelo método do Pro 11. O que eu vou trazer aqui é só para não tornar essa aula muito teórica, quando na prática a gente observa que a utilização dessas equações, desses limites, é muito mais fácil do que ele aparenta. Então, no livro do professor Balbo de 2007, eu trouxe um exemplo dele em que eu vou adaptar a essa videoaula. Então, ele tem aqui o estaqueamento da rodovia, desde a estaca 0 até a estaca 97, de 0 a 20, 21 a 41 e assim por diante, até a estaca 97.
São, então, 1.940 metros de uma determinada via. E o parâmetro que a gente vai fazer essas observações estatísticas é um parâmetro deflexão do pavimento, certo? Que é dada em centésimos de milímetros, conforme nós já vimos nas aulas relativas à avaliação estrutural ou avaliação deflectométrica de pavimentos. No momento em que eu enxergo isso, se eu olhar só assim fica difícil, né? No momento em que eu enxergo isso graficamente, e é uma das sugestões e aconselhamentos que se fazem em relação à segmentação homogênea, a gente consegue observar melhor a dispersão desses pontos, né? A primeira coisa que a gente gostaria de perguntar, até porque está dentro dos limites, é maior do que esse trecho, ele tem mais do que 200 metros e menos do que 2 quilômetros, então a rigor ele poderia ser tratado como um segmento único, certo? Agora eu tenho que ver se ele irá ou não se comportar, sob o ponto de vista estatístico, dentro desses parâmetros. Para que isso seja possível, portanto, eu tenho que calcular aqueles parâmetros pelas equações que eu já havia mostrado para vocês. Vamos só voltar na equação, né? O valor característico, certo? Os limites superiores e inferiores e o valor de coeficiente de variação. Se eu fizesse esse cálculo para essa condição aqui, certo? Eu teria esses valores. O nosso N, que é a quantidade de dados, seria 98. A média calculada de todos esses pontos seria 51. Basta vocês colocarem numa planilha do Excel todos aqueles valores que eu apresentei anteriormente, numa tabela. Vocês vão chegar nesse valor que eu estou apresentando para vocês. Vocês podem conferir depois, se vocês quiserem. O desvio padrão é 17,5. No momento que eu calculo o desvio padrão da amostra, isso é importante, pessoal, é desvio padrão da amostra e não da população. Porque nós não temos todas as deflexões, a gente pega a deflexão de 20 em 20 metros. Essa deflexão ou qualquer parâmetro que a gente esteja avaliando, ele varia muito numa rodovia. E a gente faz, na verdade, é uma amostragem da deflexão, da irregularidade, do IgG. Não é algo que seja condizente à extensão toda, a 100% da malha viária. Então, por exemplo, o IgG ele pega próximo de 15% da área do pavimento para a gente poder investigar de maneira mais sistemática e detalhada. Então, a gente tem aqui já média e desvio padrão da amostra, o Z, que é a função da tabela e do número de elementos que a gente tem. Nós vamos chegar, portanto, a esses valores que eu tenho colocado aqui. De imediato, quando a gente calculou a média e o desvio padrão, eu posso calcular o coeficiente de variação, que é 17,5 dividido por 51 vezes 100. Isso me deu 34%. Conforme a gente via a indicação do professor Balbo, a rigor, com 34%, esses elementos todos, com essa dispersão em termos de deflexões, não podem ser considerados como um único segmento no que diz respeito à deflexão. Ainda não é o segmento homogêneo, é só a subdivisão por conta da deflexão. Ele não pode ser um único ainda, certo? Bom, se eu quisesse ainda ir adiante, eu iria calcular os limites superiores e inferiores, iria verificar que o valor máximo que eu tenho é 87, então ele está dentro do limite superior, que é 103, e o valor mínimo de deflexão que eu tenho é próximo de 15, 14, o valor mínimo que eu tenho. Ele é maior do que o limite inferior, que é menos 1, certo? E se esse caso fosse valer, o valor da deflexão característica seria 53,3, que é esse valorzinho colocado em vermelho aqui para vocês. Observem, como eu tenho uma grande dispersão de resultados, esse valor característico ele não pode representar de fato a totalidade das deflexões desse trecho de quase 2 km. Eu tenho deflexões muito altas e muito baixas, de tal sorte que não seria algo estatisticamente representativo esse valor de 53,3. Em alguns pontos da rodovia com deflexões menores,
eventualmente eu poderia incorrer num superdimensionamento de pavimentos. E nos pontos em que eu teria deflexões maiores e bem maiores, eu poderia incorrer num subdimensionamento do reforço do pavimento. E definitivamente essa não é a situação que a gente pretende. Então, pessoal, o que eu tenho como solução disso tudo é subdividir o nosso trecho. Eu vou ter que segmentar esse meu trecho no que diz respeito especificamente à avaliação desse parâmetro estrutural de extrema importância para o dimensionamento de restauração de pavimentos. É isso que eu vou ter que fazer e é isso que eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer. Então, eu vou perguntar para vocês como, então, a gente vai fazer essa subdivisão. O importante é que essa subdivisão deva contemplar pontos consecutivos. Eu não posso pegar, por exemplo, esse agrupamento que eu estou marcando aqui e juntar com aquele agrupamento que eu tenho lá, porque eles estão numa mesma faixa de deflexão. Por que eu não posso fazer isso? Porque eles não são consecutivos. Eu tenho que subdividir em trechos consecutivos. Essa é a primeira questão a ser observada. Quanto maior a extensão de cada segmento, melhor. Certo? Tanto quanto possível, a menor extensão será 200 metros e a maior dos 2 quilômetros. Eu tenho que atentar, no caso em tela aqui, que é a deflexão, para o coeficiente de variação ser menor do que 30, e todos os pontos devem ser atendidos tanto no seu limite inferior quanto superior. Então, pessoal, cada um, com sua forma de enxergar esses valores, poderia propor uma forma diferente. O que eu vou propor aqui tem a ver com a condição pedagógica, com a questão de ensino, para que a gente consiga percorrer por algumas condições que eventualmente vocês poderão se deparar na vida prática de vocês. Então, a proposta que eu vou fazer é essa. Em cores iguais, os segmentos iguais que eu vou agrupar. Então, o primeiro agrupamento vai ser esse, o segundo vai ser esse, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono. Se vocês observarem aqui, nós temos segmentos bem pequenos, provavelmente inferiores àqueles 200 metros. É que isso nem sempre é possível, certo? Então, a gente está propondo dessa maneira aí para que vocês tenham essas condições, sobretudo algumas condições importantes a serem verificadas. Tá? Cada um de vocês, cada projetista, vai ter um olhar, vai lançar um olhar para essa nuvem de pontos e vai propor algo diferente, tá bom? Nem sempre é tão perceptível a ponto que todos tenham a mesma ideia em termos de como fazer essa segmentação. Então vamos à primeira condição. Nosso primeiro ponto é esse que vai da estaca 0 até essa estaca aqui, que eu acho que é a 13, 14, 13, a estaca 13, certo? Então nós temos esses valores que vocês estão vendo na tela de estacas. Essas são as deflexões representativas para cada uma das estacas. Então nós vamos precisar calcular a média, desvio padrão, coeficiente de variação, os limites inferiores e superiores. Temos que pegar lá o parâmetro Z da análise dos parâmetros estatísticos, né, e calculando o coeficiente de variação, conforme eu já disse, para chegarmos num coeficiente num valor da deflexão característico. Bom, então vamos lá. Se vocês fizerem esse cálculo e não se preocupem, nós vamos ter uma videoaula específica em que vai trabalhar todos esses assuntos conjuntamente e que nós vamos fazer o cálculo numa planilha de Excel apropriada. Então aqui eu só trago esses valores já calculados previamente por mim. Então nós temos aqui 14 elementos, que é o nosso Nzinho. Observem, se o nosso N é 14, por quê? Porque a gente começou na estaca 0. Então eu tenho 14 elementos, certo? Se eu calculasse a média, dá 36,7. O desvio padrão da amostra, sempre enfatizo da amostra. Se vocês olharem na calculadora de vocês, ou mesmo no Excel, numa planilha eletrônica, quando calcula esse parâmetro de desvio padrão, existe o desvio padrão da amostra
e da população. O desvio padrão da população, ele é menor. O desvio padrão da amostra, ele é maior. O desvio padrão da amostra, ele é maior do que o da população. Ele divide por n-1 a variância. Bom, então, ao que é o nosso foco, o Z é esse parâmetro estatístico. Eu tenho 14 elementos, 14 é entre 7 e 19, então eu tenho o valor Z de 2,5, conforme apontado ali na tabelinha, de tal sorte que eu tenha o cálculo do limite superior e inferior por essa fórmula aqui. Limite superior foi 49, limite inferior é 25. O valor máximo que eu tenho aqui de valor de deflexão é 48. Ficou quase batendo no limite, mas não bateu. 48, eu não poderia ter valores superiores a 49. E em termos de limites inferiores, é 25 o meu limite. O menor valor que eu tive é o 31, que está na estaca 6. Certo? Então, tive atendido, porque o meu valor menor ele é superior ao meu limite inferior. Entendam o limite superior e inferior como uma faixa. E dentro dessa faixa, eu tenho que ter toda a minha nuvem de pontos. Na prática, é isso que a gente faz. Então, eu tenho atendido os limites, né? Mas antes de ver os limites, geralmente o que a gente faz é ir direto para o coeficiente de variação. Então, quando eu calculei a média e o desvio padrão, eu já vejo se esse coeficiente de variação, que no caso apontado pelo professor Balbo para deflexões, o limite máximo é 30%. O meu coeficiente de variação é 13%. Como ele é 13%, eu posso verificar se todos os meus parâmetros estão dentro dos limites. Estão. Se eu tenho o coeficiente de variação adequado e os valores todos dentro daquela faixa de limite superior e inferior, significa então que esses pontos todos, em termos de deflexões, podem ser avaliados e caracterizados em função daquele parâmetro que a gente calcula estatisticamente, o valor característico. No caso específico do coeficiente da deflexão do pavimento, né, essa deflexão foi calculada em 38,4, somando a segunda parcela de 1,29 vezes o desvio padrão, dividido pela raiz quadrada de n, que para nós é 14. Por que ele somou? Porque quanto maior a deflexão que o pavimento está apresentando agora, antes da restauração do pavimento, maior vai ser a necessidade de restauração ou de espessura de concreto asfáltico para restaurar esse meu trecho. Isso, então, é uma forma de levarmos o dimensionamento a favor da segurança. Por isso que essa deflexão, então, aqui foi calculada com o valor adicionado à média da segunda parcela do valor característico. Em linhas gerais, pessoal, significa que 38,4 é um valor característico da deflexão e que representa bem essas 14 estacas investigadas. Observem, esse é um valor que não necessariamente corresponde a um valor que eu tenha na minha sequência de valores avaliados lá no campo pela Viga Benkman, né, em termos de valores característicos, né? Eu não tenho um valor lá representativo igual ao característico. Esse aqui é um valor estatístico e que vai ser levado em consideração no dimensionamento estrutural. Não necessariamente ele é um valor idêntico ao que a gente tem aqui. Eu até tenho um valor de 38, por uma coincidência, mas o valor dele é 38,4. É esse que eu vou usar no dimensionamento estrutural do pavimento. Bom, a nossa segunda tentativa aqui de agrupamento foi essa aqui. Pegou da estaca 14 até a estaca próxima da 30. Então, nós temos aqui da estaca 14 até a estaca 29, com essa distribuição de valores de deflexão. Da mesma forma, calculando tudo pelas mesmas fórmulas, lembrando agora que nós temos nessa condição 16 dados amostrados. Então, nosso N é 16. Para o N16, o Z estatístico também é 2,5. Observem que eu calculei a média, o desvio padrão da amostra, e daqui já vou direto ver quanto é que foi o coeficiente de variação.
Beleza, deu menor do que 30%. Então, esse agrupamento estatisticamente pode ser representado pelo valor característico. Bom, tenho que verificar ainda os limites, calculados por essa fórmula que a gente já viu. Tem os limites representativos obedecidos, limite superior 79, o meu maior valor é 71 na estaca 16. Limite inferior 52, o meu menor valor que eu tenho é o 55, que está, coincidentemente, na estaca 14 e 15, nas duas estacas. Então, eu observei os limites inferiores e superiores. Então, o valor característico que eu calculo, ele vai ser, então, empregado para representar estatisticamente todos esses 16 pontos ou essa extensão de via da estaca 14 até a estaca 19 com 67,6. 67,6. Beleza? Bom, seguindo então. Seguindo, nós vamos para o nosso terceiro segmento. Observem que eu não estou chamando ainda de segmento homogêneo. Eu estou apenas fazendo a segmentação do meu trecho no primeiro parâmetro de interesse para a gente para fins de dimensionamento, e esse parâmetro é a deflexão. Depois nós vamos incorporar novos parâmetros e verificarmos o que acontece até a gente ter finalmente a segmentação homogênea. Bom, então eu estou no terceiro, só para a gente voltar lá para ficar mais visível para vocês. Agora nós estamos trabalhando nesse agrupamento aqui, da estaca 30 até próximo da estaca 45, 46. 46, da estaca 30 até a estaca 46, com essa distribuição de valores aqui. Então, usando aquelas mesmas fórmulas que eu nem vou mais apresentar, eu vou chegar a esses valores. Eu tenho 17 elementos da estaca 30 a 46, eu tenho 17 valores de deflexões, a média é 58, o desvio padrão deu 5,4. Bom, quando eu olho a média e o desvio padrão, né, eu já consigo verificar que está tudo certo. Né? Eu tenho menos do que 30% de variação, até porque 30% de variação, 6 vezes 3, 6 vezes 3 dá 18. Tá? Então, só se eu tivesse um desvio padrão da ordem de 18 aqui, para a gente não ter atendido os 30% de coeficiente de variação. Não é o nosso caso. Eu não coloquei aqui propositalmente ainda. O Z é 2,5 e eu tenho os limites superiores, 71, e limite inferior, 45. Bom, vamos ver. Eu tenho algum valor menor do que 45 aqui? Não. O menor valor que eu tenho é 51 na estaca 43. Então, o limite inferior foi atendido. E o limite superior é 71. Quando eu observo os meus dados aqui, eu percebo que na estaca 38 eu tenho uma deflexão de 75. Aconteceu algo que até então não tinha acontecido. Eu tenho o coeficiente de variação atendido, mas eu não tenho um dos valores de limites, ou todos os valores dentro dos limites. E quando isso ocorre, o que eu devo fazer? Eu devo retirar todos os elementos desse meu agrupamento que estão fora dos limites. Se eu tivesse 2, 3 elementos fora do limite, superior ou inferior, não interessa qual, eu devo retirá-lo e recalcular todos os parâmetros, média, desvio padrão, a quantidade de dados vai ser diminuída também em função de quantos elementos a gente retirou, certo? Desde que o coeficiente de variação seja dentro daquele limite de 30% no caso da deflexão, certo? Uma outra questão importante de lembrar é que geralmente eu não vou ter muitos elementos saindo fora desses limites. Porque se eu tiver muitos elementos saindo desses limites, significa que eu tenho uma dispersão muito alta, o meu coeficiente de variação vai ser alto também, porque o desvio padrão vai ser alto em relação à média. Então, geralmente, a gente não tem muitos dados saindo desses limites, correto? Então, o que eu tenho que fazer? Refazer meus cálculos. É assim que eu devo proceder.
e eu retirei então o valor representativo da deflexão na estaca 38, que era o valor de 75. Então, recalculando tudo, observem a quantidade de dados, o meu N passou a 16, a minha média foi recalculada, meu desvio padrão reduziu bastante, antes eu tinha desvio padrão de 5,4 e agora eu tenho desvio padrão de 3,2, o que me gerou um coeficiente de variação de 6%. Então, significa que isso pode, de fato, ser representado num único trecho. O limite superior é 65, o meu valor maior que eu tenho é 63, por exemplo, esse da estaca 36. O meu limite inferior é 49, eu tenho o meu valor mínimo 51. 51, por exemplo, que está aqui na estaca 43. Dessa forma, eu tenho atendido os limites, o coeficiente de variação é menor do que 30 por causa da deflexão. Eu calculo, portanto, a deflexão característica, que nesse caso, para essa condição, será 58. Tá? Se eu fizesse esse mesmo procedimento para todos os demais segmentos, eu tinha 9 segmentos lá apontados inicialmente, eu vou retornar lá, só para vocês lembrarem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para cada um desses 9 agrupamentos, fazendo da mesma forma que nós vimos agora, nós teríamos então esses valores. Aqui, segmento, a estaca inicial e final, né? A média, o desvio padrão, o coeficiente de variação, mas sobretudo o que interessa para a gente é isso aqui, é a deflexão característica. Significa que para o segmento 1, que inicia-se na estaca 0 e vai até a estaca 13, o valor da deflexão é 38,4. Eu vou usar esse valor e esquecer o resto de todos os valores. Por exemplo, na estaca 9, que vai dar, no segmento 9, que vai da estaca 92 a 97, eu vou ter um valor característico de deflexão de 35,9. Todos os demais pontos não me interessam e isso eu não vou usar para mais nada. Eu vou simplesmente observar os valores característicos, tá bom? Observem que alguns, como eu já havia adiantado, não observam aqueles limites, sobretudo o limite mínimo de 200 metros. Então, eu tenho trecho aqui que tem menos do que 200 metros. Vamos pegar aqui, ó, esse trecho 5. Eu vou da estaca inicial do PNV 1.200 até 1.280. Eu tenho 80 metros só, cujo valor característico da deflexão é 81,9. Observem que é um trecho bem específico em que a deflexão ficou bem maior do que os demais trechos, né? Outro trecho relativamente pequeno é esse daqui, o trecho 7, do 1.460 até 1.540, cujo valor da deflexão é 75,2. Voltou a ser alto também. Então, nem sempre isso é possível. Aquilo é uma recomendação. Os valores entre 200 metros e 2 quilômetros é uma recomendação, sobretudo naquele valor menor que a gente tem lá como representação. Então, o que a gente tinha antes era uma nuvem de pontos, com 90 e tantos pontos, né? Eu acho que 94, 95, 97 pontos. Agora o que a gente tem é simplesmente essa distribuição. Da estaca inicial à final da segmentação pela deflexão, a gente tem esse valor aqui observado nessa escala aqui da esquerda, vertical, próximo de 40, aqui está próximo de 70, aqui está próximo de 60 e assim sucessivamente. Agora vamos introduzir um outro parâmetro para essa análise e daí a gente vai conseguir compreender, por fim, então, como que de fato a gente faz a segmentação homogênea. O que a gente fez até então foi tão somente a segmentação para a condição de deflexão. Então vamos pegar não todo o trecho, só esse trecho que vai até os primeiros 1.200 metros do que a gente gostaria de fazer esse fracionamento. Então eu fui para campo e avaliei o IgG. E em escritório eu fiz pro IgG
a mesma consideração em termos de segmentação e de valores característicos agora do IgG. Lembrem que o IgG, quanto maior é o IgG, pior é a condição do pavimento. Então, na hora de calcular eventualmente o IgG característico, nós vamos também somar a segunda parcela, porque quanto pior é o IgG, vai ser mais a favor da segurança do dimensionamento estrutural do pavimento. Conforme a gente vai ver pelo PRO 11, muito embora o IgG não determine de maneira quantitativa qual é a espessura de restauração do pavimento, mas ele vai me dar alguns parâmetros de hipóteses que eu devo considerar no meu dimensionamento estrutural do pavimento. Então, pessoal, vamos observar esse gráfico em que eu tenho a linha contínua, aquela distribuição nos primeiros 1.200 metros da deflexão, que devem ser lidas na escala da esquerda do gráfico. Só para não fazer um unifilar, eu optei por fazer um gráfico de duas escalas, e o IgG, que é representado pelas linhas com os marcadores em triângulo, certo? Devem ser observados na minha escala da direita, o IgG. Então, por exemplo, eu tenho até os primeiros 200 metros uma condição em que eu tenha uma deflexão característica próxima de 40, linha cheia, observando na escala da esquerda, e a linha com marcadores triangulares eu tenho que ler lá na escala da direita. Então eu tenho um IgG próximo de 76, 77, certo? E ele vai, esse IgG, até os primeiros 400 metros. Depois dos 400 metros, ele sobe e eu tenho uma elevação desse IgG e ele está próximo de 125 IgG. E ele se estende dessa forma até próximo de 850 metros. Depois disso, eu tenho ainda um IgG que sobe mais um pouco e ele vai lá para próximo de 140. E observem que nós vamos tendo essas variações de deflexões, certo? Bom, então o que agora nós vamos então fazer? Agora, se esses fossem os únicos parâmetros de interesse no cálculo, no dimensionamento estrutural do pavimento, agora nós estaríamos então aptos, e vamos imaginar que ao longo desses 1.200 metros nós não tivéssemos nenhuma alteração de tráfego, que é um outro parâmetro importante e que vai influenciar sensivelmente na espessura de reforço. Vamos imaginar que fôssemos que nós tivéssemos apenas esses dois parâmetros sendo alterados ao longo dos primeiros 1.200 metros. Como é que eu vou então propor essa segmentação homogênea final? Sempre que houver uma alteração de um desses parâmetros, é onde eu vou limitar o meu segmento homogêneo. Então, observe, eu comecei aqui com a deflexão próxima de 40 e o meu IgG próximo de 80, até próximo aos primeiros 300 metros, em que a minha deflexão deu um salto e foi lá para perto de 70. Então, exatamente nesse ponto aqui, conforme vocês podem ver nessa ilustração, é onde eu tenho o limite do meu primeiro segmento homogêneo. Agora eu comecei a chamar de segmento homogêneo SH. Então, nesse segmento homogêneo 1, eu tenho a deflexão próxima de 40 e o IgG próximo de 80. Depois a deflexão subiu para próximo de 70. Mas o IgG continuou o mesmo, tá? Até quando? Até quando o meu IgG deu um salto também. Por mais que eu tivesse, a partir desse ponto, constância na minha deflexão, o meu IgG saltou de próximo de 80 para próximo de 125. Então aqui eu tenho uma outra segmentação, um outro limite do meu segmento homogêneo 2. Depois o que acontece? Eu continuo com essa deflexão
até próximo de 600 metros, quando a deflexão cai. Então, cai de próximo de 70 para próximo de 60. E o IgG se mantém o mesmo. Porém, como um dos parâmetros teve uma alteração, no caso específico aqui foi a deflexão característica, eu tenho então um outro limite do segmento homogêneo. Então eu tenho a configuração do segmento homogêneo 3. Depois eu continuo com essa condição até próximo a 850 metros. Quando depois disso eu continuo com a deflexão próxima de 60, mas o IgG dá um salto de 125 para 140 e alguma coisa. Então ali eu tenho uma nova condição, então dando limite ao meu segmento homogêneo 1. Posteriormente a isso, eu tenho a deflexão que continua próxima de 60 até algo próximo a 930, 940 metros. Nessa condição ali, a deflexão baixa significativamente e ela vai lá para próximo de 22, 23. Então, nesse ponto aqui, eu tenho o meu segmento homogêneo 5. Depois, até os 1.200 metros, eu não tenho mais nenhuma alteração, quer seja de IgG, que está lá próximo de 140, quer seja da minha deflexão, que está próximo de 20, 25. Então, esse é o meu valor limite do segmento homogêneo 6. Então, pessoal, na prática, se esses fossem os únicos parâmetros de interesse para avaliação estrutural e restauração do pavimento, eu teria que, nos meus primeiros 1.200 metros, realizar 6 dimensionamentos diferentes, que poderiam, eventualmente, gerar 6 espessuras diferentes de restauração, ou, em linhas gerais, 6 soluções de engenharia para a restauração do meu pavimento diferente. Essa é mais ou menos a aplicação que eu queria mostrar para vocês daqueles equacionamentos. De certa forma, vocês viram que é uma estatística bastante simples, mas que gera um efeito bastante importante sob o ponto de vista de dimensionamento de pavimentos. Isso são segmentos homogêneos. O que nós vamos fazer posteriormente à aula do Pro 11 é que nós vamos termos uma videoaula específica de dimensionamento de restauração de pavimentos, em que os segmentos homogêneos estarão associados a também dimensionamento pelo Pro 11. Então nós vamos consolidar tanto essa videoaula quanto a videoaula do método em si do Pro 11 num exemplo prático específico que será tratado específico numa videoaula. Bom, nisso a gente conclui essa parte de segmentos homogêneos, que é uma parte importante, relativamente simples, mas necessária à compreensão melhor em termos de dimensionamento de reforço de pavimentos pelo Pro 11, que vai ser nosso objeto na nossa próxima videoaula. Meu e-mail está aqui, então fico à disposição de todos vocês para dirimir eventuais dúvidas. Agradeço pela atenção de todos e espero contar também com a participação de vocês na próxima videoaula relativa ao Pro 11. Um grande abraço e mantenham-se saudáveis.